Boa noite, a paz do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Estamos aqui reunidos, estou aqui com a Bruninha, ela vai dar um alô para vocês. Nós vamos estar lendo hoje Romanos capítulo 3, capítulo 3 de Romanos. A gente vai estar fazendo a leitura da palavra. Mas antes de entrar na palavra e estar meditando nela, nós vamos aqui estar orando e pedindo a direção do Espírito Santo, amém? Que você esteja orando aí com a gente, Esteja orando antes de entrar na palavra, para que o Espírito Santo possa revelar essa palavra ao nosso coração, amém? Vamos orar? Pai querido e amado, neste momento, pedimos a Ti, estenda Tuas mãos, Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Pai, nós Te pedimos perdão pelas nossas falhas e os nossos erros. Tende misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, nas nossa falta de entendimento. Que o Senhor possa nos conduzir e nos direcionar de acordo com a Tua palavra, para que nós venhamos entender, Senhor, a Tua palavra. E assim nós possamos estar Te obedecendo, praticando a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, revela a Tua palavra em nosso coração, que nós venhamos aprender, crescer e entender a cada dia, de acordo com o conhecimento, e que nós venhamos estar crescendo em sabedoria e entendimento da Tua palavra. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Somos pequenos, somos falhos e perdemos a nossa razão diante da Tua santidade. Por isso eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a entender a Tua palavra, revela ela no nosso coração e ajuda-nos a guardá-la em nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Pai, eu Te peço perdão e Te glorifico, Te exalto e Te dou a Ti toda a honra e glória. Tudo que há em mim, Senhor, seja para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, eu peço a Ti, usa-me, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Usa-me, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor me criou para fazer. E eu Te agradeço e muito obrigado por essa oportunidade, onde nós estamos aqui com saúde, vivos para fazer a Tua obra. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Obrigado, Senhor. Tu és fiel à Tua palavra e eu procuro buscar, viver e praticar a Tua palavra, para que eu possa andar em fidelidade a Ti. Ainda que pecador e falho, ainda que negligente e muitas vezes sem entendimento, eu peço a Ti, direciona-me, guia-me segundo a Tua vontade, e que o Senhor seja exaltado, adorado e glorificado. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa estar falando poderosamente ao nosso coração, que nós venhamos andar de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Amém, amados? Vamos estar fazendo a leitura então de Romanos capítulo 3. A Bruninha vai estar lendo para nós. E nós vamos estar passando essa leitura e assim glorificando e exaltando o nome do Senhor, para que o Espírito Santo venha revelar ela ao nosso coração. Amém? Romanos capítulo 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus.
Que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Amém. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Mas a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus. Que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano, né? Aqui a gente vê que claramente, né, que Deus ele é perfeito, ele é soberano, ele é justo, né? E nós não conseguimos julgar ninguém pela nossa justiça, pelo nosso entendimento, né? E nós dependemos de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas e vê todas as coisas, né? E quem somos nós para julgar, né? Mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira, né? A gente vai ver que Deus, ele é justo em tudo que ele faz, e muitas vezes nós somos injustos, né, mano? Porque quem somos nós para julgar alguém através da nossa mentalidade ou do nosso entendimento, né? Porque nós muitas vezes podemos julgar aquilo que vemos, e muitas vezes aquilo que vemos está errado e nós julgamos da forma errada. Então nós não podemos julgar ninguém. Amém? Que Deus é injusto a aplicar a sua ira usando um argumento humano? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a verdade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador, né? Que ele está falando, né? Ele está falando a respeito de você catar uma palavra e mentir, né? Você cata a palavra de Deus e mente em cima da palavra de Deus para ganhar uma alma, para ganhar alguma pessoa, né? Isso, e se a pessoa fazer isso, ela está em pecado. Mas você não está fazendo isso, você não está mentindo para ganhar alma para Deus? Não, mas a mentira não vem de Deus, a mentira é do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se o diabo é o pai da mentira, quando nós mentimos, nós estamos em pecado e caímos em contradição à palavra de Deus. Então, não pode, de maneira alguma, a gente mentir para as pessoas para que elas venham para Cristo, para que elas... Não, nós temos que falar a verdade, pregar a palavra de Deus, né? Não podemos fazer isso, de maneira alguma. Nem aumentar, aqui ele está falando, né? Aumentando assim a glória, porque sou condenado como pecador, né? Aumentando o quê? A glória de Deus, né? Você vai mentir para beneficiar Deus, não pode. Mentira é mentira e mentira é pecado. E o pai da mentira é o diabo. Porque não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos. Hoje estou engasgando. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Então, quando você, né, vai fazer alguma coisa, vai prejudicar alguém para ser beneficiado, a Bíblia vai te condenar, amém? A palavra vai te condenar, né? Isso, como façamos o mal
para que nos venha o bem, a condenação dos tais é merecida. Então, nós vamos ser condenados mesmo, né? Não adianta a gente querer se beneficiar ou mentir para que nós venhamos aí ganhar alguma coisa, né? Isso não vem de Deus, a mentira não vem de Deus, o diabo é o pai da mentira. E quando nós mentimos, né, a própria Bíblia fala, né, quando façamos o mal para que nos venha o bem, né? Façamos o mal para que nos venha o bem. O que significa isso? É quando eu prejudico uma pessoa para me ser beneficiado, né? Quando eu prejudico uma pessoa para ser beneficiado, eu estou fazendo mal, para que eu possa sair bem. Mas aí o que Jesus vai condenar? Por quê? Porque na Bíblia está escrito uma palavra lá que mexeu muito comigo, né? E é bom até você não esquecer dessa palavra e guardar essa palavra para você, porque ela vai te ajudar muito. A Bíblia fala assim, ó: aquele que pode fazer o bem e não o faz, ele já está em pecado, ou ele está pecando, né? Olha só, aquele que pode fazer o bem e não o faz, quer dizer, você não precisa nem fazer o mal para a pessoa. Você não precisa ir lá fazer o mal para a pessoa. Só de você não fazer o bem que você podia fazer para ela e você não faz, você já está pecando, né? Então a gente tem que... A Bíblia, ela se completa, né? E é uma passagem que o Espírito Santo me lembrou agora e é muito adequada para esse momento, né? Quando ele diz aqui, façamos o mal para que nos venha o bem, né? E como que nós vamos fazer o mal para ser beneficiados, sendo que a própria palavra fala que se eu posso fazer o bem para uma pessoa e eu não faço, eu já estou em pecado. Aí ele vem aqui, ninguém é justo, versículo 9. Que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engano. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Você começou a ler da onde? A do 9, né? Aqui ele está mostrando para nós, né, que, né, tudo que a gente fala, né, dificilmente a gente vai poder dizer eu sou justo. Dificilmente não, impossível a gente dizer eu sou justo. Por quê? Né? Porque a gente vai ver ele usando palavras aqui, ó. O veneno da víbora está em seus lábios. Amado, como que nós podemos falar aí que nós somos justos ou que nós somos justos se nós somos pecadores e nós falhamos e nós estamos no pecado? Né? Nós pecamos, amados, e somos conscientes do que nós pecamos. Né? Muitas vezes nós pecamos conscientemente, né? Isso não pode existir na vida do cristão, né? Ele pode até pecar, mas que seja de um acidente, né? Que não seja uma prática
né? Que ele não tem a prática do pecado, mas se a gente for olhar e analisar, todos nós pecamos quando nós abrimos a boca e falamos mal de alguém ou mal para alguém, ou expelimos algum sentimento através dos nossos lábios. Nós estamos aí julgando essa pessoa e julgando injustamente. Por quê? Porque nós não podemos ser justos, né? Uma vez que nós somos pecadores, nós não somos justos, né? Então, se nós não somos justos, como vamos julgar as outras pessoas? Você lembra daquela mulher que foi pega em adultério, que o povo foi apedrejá-la e Jesus estava escrevendo na areia da praia, e eles perguntaram para Jesus, apanhando Jesus à prova. Aí eles perguntaram para Jesus o que Jesus faria, porque a lei de Moisés mandava apedrejar aquela mulher porque ela foi pega em adultério, né? E ao ser pega em adultério, a lei de Moisés mandava apedrejar aquela mulher. E eles estavam com pedra para atacar na mulher, para matar a mulher de pedrada, né? Como era feito no mundo antigo. E aí o que aconteceu? Jesus olhou para ele e falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha aí como nós somos pecadores, né? Por mais que a gente queira ser santo, por mais que a gente queira se santificar, nós não somos santos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz. Por quê? Porque Jesus era santo e o sangue dele nos purifica, né? Mas nós não conseguimos ser justos. Por quê? Porque se nós somos pecadores, jamais conseguiremos ser justos. Amém? Então nós temos que prestar bem atenção quando nós estamos julgando uma pessoa, quando nós estamos falando mal de uma pessoa. Aí você olha para você e fala assim: e quem sou eu para falar? E quem sou eu para julgar? E quem sou eu para dizer isso dessa pessoa? E às vezes nós nem conhecemos a pessoa direito, mas nós julgamos, nós condenamos e nós crucificamos, né? Como aquela mulher que foi pega em adultério, né? Que eu acabei de citar ainda agora, né? Jesus olhou para todos eles e falou assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora, só ficou a mulher e Jesus. E aí a mulher falou com Jesus e Jesus falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela disse: eles foram embora. Aí Jesus pergunta: eles não te acusaram? Ela falou: não. Aí ele falou assim: e nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Então, nós vamos estar sempre em pecado, e um pecador não tem como julgar uma pessoa. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado nos nossos julgamentos. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo... Aí, ó, tá vendo? Ele acabou de confirmar aqui, ó. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos é como se fosse separado, né? Você está separado da glória de Deus. O destituído, você não consegue alcançar a glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Amém? Ou seja, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, da sua entrega, do seu sangue derramado naquela cruz, né? E foi de graça, por sua graça. Ele, por sua graça, nos alcançou. Amém? Nos libertou. E Deus o ofereceu como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue,
demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então, quando nós temos fé em Jesus, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Se você não tem fé em Jesus, amado, se você não é justificado, né? Por que fé em Jesus? Aquele que aceita Jesus, ele tem fé em Jesus. Por quê? Porque ele acredita, porque ele se entregou a Jesus, porque ele determinou que a vida dele agora está debaixo das mãos de Deus, né? Então ele creu em Jesus. Uma pessoa que não crê, ela não tem como acreditar, ela não tem como estar debaixo da graça ou da guarda de Jesus, né? Jesus não vai poder fazer por ela muitas coisas que ele queria fazer, mas infelizmente ela mesma, com as suas ações e atitudes, acaba impedindo de alcançar essas vitórias, né? Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus, né? Então, se não tiver fé em Jesus, se não se entregar a Jesus, se não crer em Jesus, se não crer no Filho, e nem no Pai, e nem no Espírito Santo, o que vai acontecer? Você não tem fé. E se você não tem fé, você nunca vai ser uma pessoa justificada. Por quê? Porque Jesus só justifica pela fé. Olha aqui, ó. Quem tem fé, a fim de ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se nós não tivermos fé em Jesus, nós não vamos ser justificados. Não considere-se justo se você não crê em Jesus, se você não entregou sua vida a Jesus, se você não decidiu andar com Jesus e buscar o reino de Jesus para a terra. 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, dependente da obediência à lei. Deus é Deus. Peraí que eu vou começar a ler de novo, filha, que você tá lendo muito baixo, eu não tô nem entendendo, não tô conseguindo acompanhar. Onde você começou? 27. A justiça por meio da fé. Vai. 27. 27. Não, mas aqui... Vou começar aqui, peraí. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crerem, tá vendo? Tem que crer em Jesus, tem que, né? A justiça vem mediante a fé, né? A justiça vem mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os que creem, para todos os que creem. Não adianta nada a gente falar, eu acredito em Jesus, mas a gente não se entrega, a gente não tem fé, a gente não busca, né? E tem que conhecer Jesus, não lê a Bíblia, né? Todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
Deus ofereceu como sacrifício por propiação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador para daquele que tem fé em Jesus. Amém? Até aqui nós tínhamos passado. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído baseado em que princípio? Né? Aqui é uma pergunta, né? Onde está então o motivo da vanglória? Aí tá. É incluído baseado em que princípio? Aqui agora nós vamos ver a resposta. Da obediência à lei, mas no princípio da fé. Amém? Ou seja, tem que obedecer à lei, mas andar no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amém? Quer dizer, quando o homem ele crê em Jesus, ele busca Jesus e conhece a Jesus, mesmo que ele não obedeça à lei, ele pode ser justificado, né? Mas que lei é essa que ele está falando? Né? Vamos continuar lendo para a gente concluir, para ficar certo, senão a gente acaba falando pela metade. Lê, Bruno, 28 para mim, mas lê um pouquinho mais alto, fazendo favor. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé, de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Não podemos eliminar a lei através da nossa fé, né? Aqui ele está explicando bem, ó. Não podemos anularmos, né? Não anulamos então a lei pela fé, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei, né? Ou seja, através da sua fé, você vai ter a confirmação da lei. É por isso que você não pode desobedecer a lei ou andar na fé, ou vice-versa, né? Obedecer a lei sem fé, né? Então tem que ter os dois, né? Andar nos dois, na lei e na fé. Amém? Glórias a Deus. Nós terminamos agora capítulo 3 e nós vamos para o Romanos capítulo 4. Deixa eu ver quantos dá para fazer. Só vai até o 25. Bruninha vai estar lendo agora para nós então Romanos capítulo 4. A gente vai continuar a leitura. Abraão foi justificado pela fé. Aqui ele vai dar o exemplo de Abraão, né? Lê, Bruna. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Aqui ele está explicando, né? Que Abraão foi um exemplo, né? Ele está apanhando Abraão como um exemplo, né? Que Abraão ele foi justificado pela fé. A fé de Abraão
né? Que Jesus falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela. E depois ele foi justificado novamente, né? Que Jesus levou ele, direcionou ele, o Espírito Santo guiou ele para a terra prometida, né? E também quando ele foi levar o seu filho Isaac, né? Foi justificado. Quando Jesus falou para ele que ia dar um filho para ele e que ia ser como a areia do mar, como as estrelas do céu, né? A descendência de Abraão. Então Jesus, ele foi aí, Abraão aí foi justificado pela sua fé através daquilo que ele fez, né? Mas também, ao mesmo tempo que ele andou pela fé, ele foi justificado. Continua, filho. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos. Amém. Aqui ele está falando, né, no versículo 8 aqui, ó, como é feliz, no versículo 8 e nos outros aqui, né, mas eu vou citar o versículo 8 para a gente poder ter uma ideia. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus e buscamos a Jesus, nós nos arrependemos e somos justificados pelo sangue de Jesus quando nós batizamos nas águas e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? Automaticamente, nós recebemos aí a justificação do sangue de Jesus, né? E aí no versículo 8 ele fala assim, ó, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Por que não atribui culpa? Porque essa pessoa, ela aceitou Jesus, se arrependeu, está no caminho, está buscando a salvação e ela agora está andando na justiça, né? De acordo com a justiça que foi lhe imputada através do nome de Jesus, né? Então ele fala que como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Por quê? Porque ele já recebeu, né? Ele já se arrependeu, né? E ao se arrepender, ele aqui está isento, né? Através do sangue de Jesus que nos purifica. Amém? Continua, filho. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circundado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam os passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Aí ele está falando tudo que a gente já comentou, né? Ele só está explicando. Continua, Bruno. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Então, aqui ele fala, né? Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, né? Ele foi herdeiro, né?
ele foi aí herdeiro, né? Ele recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. Por quê? Por causa da fé de Abraão, né? Por causa do testemunho da fé de Abraão. 14. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé. Por quê? Por que que ele está falando aqui? Onde não há lei, não há transgressão. Por quê? Porque se não... Porque o que significa transgressão? Transgressão é quando você desobedece a lei, né? Quando você desobedece a lei, você está em transgressão, né? Você desobedeceu. Então, por isso que ele fala aqui, onde não há lei, não há transgressão. Então, onde não há lei, você não pode quebrar a lei, né? Você não pode desobedecer a lei. 16. Portanto, a promessa vem pela fé. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Aí, tá vendo? Todos eles são beneficiados, aqueles que estão andando na lei, né? Mas também aquele que tem fé, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. 17. Como está escrito, eu o constituo pai de muitas nações. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Amém. Por que ele foi fortalecido na fé, né? Porque, na verdade, ele já tinha 100 anos, né? E com 100 anos de idade, uma pessoa praticamente não tem uma vida sexual produtiva, né? Vamos dizer produtiva, né? E Sara também já estava sem fertilidade, né? Já tinha perdido a força, né? Do seu ventre, né? Ou seja, ele tinha a promessa de ser pai de uma grande nação, mas não tinha descendente. Então ele precisava ter um filho, né? E a promessa de Deus foi um filho para ele e Sara, né? E Sara já não tinha mais, né? O seu ventre já não tinha nem vigor mais, ou seja, já não podia mais ter um bebê, né? Ela não tinha condições de ter um bebê fisicamente falando, né? Ou medicamente falando, né? Através dos médicos, né? E através do nosso conhecimento, nós poderíamos dizer que ela não tinha nenhuma condições físicas ou naturais, né, para ter um filho, porque ela já tinha passado da idade já há muito tempo, assim também como Abraão, que já tinha 100 anos, né? Mas a promessa de Deus era que ele ia dar um filho a Abraão, e esse filho viria de Sara. Mas Abraão creu, mesmo sabendo que era impossível aos olhos do homem. Abraão creu na promessa que Deus fez, né? Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, né? Ele foi fortalecido através do Espírito Santo na sua fé e deu glórias a Deus porque ele cria que ele ia ter um filho. 21. Estando plenamente
estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Então, a fé de Abraão estava onde? Em Jesus. Estava na promessa de Jesus. Ele sabia que ele, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ou seja, ele tinha plena convicção de que Deus ia cumprir aquilo que ele fez, a promessa que ele fez. Em consequência, isso foi-lhe acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. amém. Né? Quando Jesus ele se entregou e lá na cruz ele morreu, ele foi ali e ali ele nos justificou. Por que ele nos justificou? Porque existia uma dívida muito alta, né? Como se fosse uma dívida, né? Nós tínhamos que pagar essa dívida por causa do pecado de Adão. Então, quando Jesus veio e se entregou, Jesus ele nos justificou, porque ele pagou as nossas dívidas. Ele pagou a nossa dívida no mundo espiritual. Aquilo que aconteceu com Adão no Jardim do Éden, onde Adão negou, né, o nome de Jesus, ele desobedeceu e por desobediência entrou o pecado no mundo, né? Então, nós vemos aqui que ele fala claramente, né, que Jesus ele veio e nos justificou, né? Ele nos justificou. Ele pagou um preço pelas nossas vidas, ou seja, preço de sangue, né? Ele se esgotou naquela cruz, ele deu tudo que ele tinha, né? O nosso Deus entregou o seu Filho para morrer por nós e de uma forma muito terrível, né? Muito terrível, de uma forma onde toda a opressão do mundo inteiro, todos os nossos pecados estavam sobre ele. E ali, quando ele se entregou, né? Porque ninguém mata Jesus, né? Ninguém podia matar o Cristo, né? Jesus eles poderiam até matar, porque Jesus era representado por um homem, mas o Cristo que estava em Jesus eles não poderiam matar. Então, quem morreu na cruz? Jesus e o Cristo foi para Deus, né? O Cristo ressuscitou. Então a gente vê que só mesmo em Jesus a gente pode alcançar a graça, a misericórdia, o amor, né? E a compreensão. É só Jesus, amado, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que ele agora é o nosso advogado fiel que está diante do Pai e ele é o nosso advogado diante de Deus. Amém? Glórias a Deus até aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode pôr entrar lá na hora que você entrar lá no canal, você pode fazer as perguntas se você não entendeu ou se você quer que eu explique mais detalhado alguma coisa, aí a gente vai estar explicando para você, tá bom? Ou alguma coisa que você não entendeu direito, é só perguntar que a gente explica, tá? Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Nós lemos capítulo de Romanos, capítulo 3 e capítulo 4. Terminamos por aqui e vamos orar e agradecer a Deus agora. Amém? Vamos orar, Bruninha? Pai querido e amado, muito obrigado por esse tempo precioso e maravilhoso que eu estive aqui na tua presença, lendo a tua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor e pelo teu Espírito para com a minha vida, para o teu perdão e a tua misericórdia. Pai, que o Senhor possa nos conduzir
e conduzir, Senhor, os nossos corações conduz, Senhor, os nossos corações de acordo com a tua de vontade. acordo com a tua vontade. Senhor, Senhor, me ajuda ajuda a me entregar a Ti. para ti. Me ajuda Me ajuda a ter essa convicção dessa convicção. de que eu preciso e necessito da Tua presença. Eu preciso da presença. Que o Senhor seja, Senhor, 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 como um alimento que me alimenta. olha o meu que me alimenta. Porque Tu disse que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Pois tu disse que tu é o pão vivo que Que desceu Tu do seja céu. a água que mata a minha sede. Seja o que mata minha sede. Porque Tu é a água que brota rios de água viva. Porque tu é a água que brota rios de água viva. Pai, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu peço a Ti. eu peço a ti. Me ajuda, Senhor, Me ajuda, Senhor. a crescer a cada dia mais. A chamar de hoje. Na graça e no conhecimento. E no entendimento de quem Tu és, Senhor. Entendimento de quem tu és, Senhor. Para que o Teu nome seja adorado, glorificado e exaltado. Para que teu nome seja glorificado, Adorado e exaltado. adorado e exaltado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos. Muito obrigado Muito obrigado por esse momento precioso. por um momento precioso. E eu Te agradeço, Eu te agradeço, Te louvo te louvo, e Te engrandeço. te engrandeço. Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amados? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bruninha vai dar um tchau para você, né? Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. E assim nos permitir, né? Beijo grande no seu coração. Boa noite para você que está aqui no Japão e um bom dia para você que está aí no Brasil. Que Deus possa falar poderosamente com você através dessa palavra. Amém? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você escreve lá nos comentários, nas pesquisas. Aí eu entro lá para conversar com você, tá bom? Aí a gente explica e passa novamente. Deus abençoe sua vida. Até mais. Fiquem com Deus. Amém. Fica na paz do Senhor.